Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado e hoje a gente vai falar de um tema que não é tão cobrado aí nas faculdades, naquelas faculdades que tem a disciplina de criminologia, mas é um tema interessantíssimo, que ele possui muita importância, eu diria, a nível de pesquisa, título acadêmico, mas a gente não vê muito e não costuma cair em concurso, até porque ele é um tema um pouco complicado. Que tema é esse? É o efeito Lúcifer. Pois bem, o que é o efeito Lúcifer? O efeito Lúcifer, como bem sugere o nome, ele faz uma referência muito óbvia pra gente. É você, Satanás? Ele faz referência, então, ao anjo caído, aquele que liderou as hostes angelicais numa revolta, numa rebelião contra Deus, né? Lúcifer, Satanás, mochila de criança, o pé preto, pé lascado e tantos outros nomes que a cultura popular dá para essa figura da mitologia judaico-cristã. O que acontece? Como é que surgiu a ideia do efeito Lúcifer? O efeito Lúcifer, em criminologia, ele tem origem na década de 70. Ele começa lá, para ser mais específico, em 1971, com a pesquisa do professor de psicologia lá da Universidade de Stanford, chamado Philip Zimbardo. Ele ainda é vivo até hoje. E o início dessa pesquisa dele foi bastante controversa. Por quê? Naquele tempo, em 1971, não sei como eram as regras de ética e pesquisa com seres humanos na legislação norte-americana. Imagino que fosse algo mais frouxo, né? Porque antes dele, teve o experimento de Milgram, que foi também, inclusive serviu de influência para a pesquisa de Zimbardo. Foi o experimento de Milgram, a tolerância à obediência, que vai ser objeto de um outro vídeo também de criminologia. Então o que acontece? Entendo que as normas relativas à ética e pesquisa talvez não fossem tão aí controladoras e precisa ser como hoje. Aqui no Brasil, o Comitê de Ética e Pesquisa tem uma plataforma pública de pesquisa, tem que ter autorizações, e é tudo muito bem regulamentado, passa por vários comitês, enfim, tem uma legislação em cima disso. Então, o que acontece? O Philip Zimbardo, ele estava assim do nada e pensou, rapaz, por que as pessoas boas cometem crimes? Que viagem é essa, velho? Então, pensando nisso, o nosso amigo Zimbardo teve uma brilhante ideia. O que ele pensou? Vou pegar 24 voluntários, 24 jovens, homens, sem histórico criminal, sem histórico de violência, sem histórico de abuso de drogas, e vou colocar eles no experimento, né? Pessoas, então, absolutamente normais. Se bem que normal é um termo muito complicado, porque de perto todo mundo é doido. Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Então ele pegou esses caras, esses 24 voluntários, e foi. Alguns deles seriam carcereiros, outros seriam prisioneiros e simulariam ali a dinâmica de um presídio. Obviamente, em proporções, guardadas as devidas proporções, eles seriam ali, simulariam um presídio, né? Os presos iam ter hora para comer, iam ter hora para dormir, hora para se acordar, e a pressão começava já no início. As pessoas que foram selecionadas para serem os prisioneiros foram arrebatadas de casa na madrugada por viaturas, de brincadeira, na viatura do João Kleber, mas ele foi levado de casa no início da manhã, como se fosse o cumprimento do mandado de prisão. Foi levado, preso, como se estivesse sendo preso de verdade. E ao chegar no porão da Faculdade de Psicologia da Universidade de Stanford, começou aí essa dinâmica. Ou seja, nos primeiros dias, o experimento só durou 6 dias, era para durar mais tempo, era para dar, se não me engano, 2 semanas, só que não deu para chegar nas 2 semanas. O que acontece? Primeiro dia, tudo mais ou menos normal.
Só que a coisa foi passando e o escalonamento da violência chegou a tal ponto que os carcereiros reprimiam com muita violência qualquer coisa. E os prisioneiros encaravam eles assim, olhavam meio torto, já era motivo para descer o pau. Ele pegava um deles como exemplo e reprimia com muita força. Aí a coisa foi fugindo ao controle, de modo que no sexto dia houve um pedido para encerrar o experimento, porque a coisa fugiu ao controle totalmente. Então a segurança dos voluntários e da equipe estava sendo colocada em risco, então não daria certo continuar, né? Lembra? Isso aconteceu antes de termos uma legislação, isso era nos Estados Unidos, não sei como era a lei, mas imagino que a lei não fosse tão presente, tão forte como é hoje, né? Pois o Comitê de Ética e Pesquisa, ele é o departamento de vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Na área de pesquisa. As pesquisas com seres humanos, pesquisas envolvendo animais, desde pesquisas sociais até mesmo pesquisas farmacológicas, tratamento de medicação, isso tudo passa para o Comitê de Ética. Porque o Comitê de Ética, dentro de uma das várias funções dele, além de normatizar a pesquisa, é ser o grande departamento de vai dar merda. Porque alguém tem que pensar assim, poxa, você está indo longe demais. Tanto é que implicações éticas são muito controladas em qualquer pesquisa, certo? Pois bem, as conclusões que o Philip Zimbardo tirou disso daí. Qualquer pessoa está propensa a atos de violência, principalmente quando há uma relação de poder. Uma relação de poder onde não há controle dessa relação. Às vezes podem aparecer situações em que exista, dependendo de fatores ali acessórios, a pessoa pode, de fato, adotar um comportamento violento. Isso a gente vê em violência doméstica familiar, isso a gente vê em violência dentro dos presídios, violências praticadas por facções criminosas, violência policial. Tudo isso são reflexos de uma relação de poder que não encontra limites. E a pessoa simplesmente pode chegar a algum momento, aquela que está na parte mais alta, subjugando a parte mais baixa da relação, pode chegar em algum momento e dizer, eu vou fazer isso simplesmente porque eu posso fazer e ninguém pode me controlar. Tivemos reflexos disso, né? Reflexos que nos remetem automaticamente a isso. Por exemplo, as atrocidades cometidas pelos militares na prisão de Abu Ghraib contra os terroristas presos na prisão de Abu Ghraib. Isso daí externa uma relação de poder que é totalmente deturpada. Uma relação onde há essa diferença e os militares, rapaz, faziam de tudo com os prisioneiros, eles eram terroristas, eles eram presos, condenados, mas aquela relação de poder abriu margem para dizer, rapaz, eu vou barbarizar com esse cara aqui porque ele é um terrorista. Simples assim. E bem, não é para ser assim. Em tese eles estavam sob a custódia do Estado e viriam cumprir pena. E se fosse questão de pena de morte como há nos Estados Unidos, que seja dentro das regras do jogo. Então, nesse contexto aí, o importante para nossa ideia do efeito Lúcifer, enquanto conclusão do Philip Zimbardo, é que todos nós, literalmente todos nós, temos a potencial capacidade de sermos violentos. Basta puxar as cordinhas certas e alguém se torna uma pessoa violenta. Então, é uma conclusão que se tem, que nos dá uma outra visão da criminologia e afasta aquela visão falaciosa de que só doido é quem comete crime. Nem sempre, nem só doido comete crime. A pessoa normal está apta a cometer atos de violência. Então é isso. Lhe pergunto, você tem já viu algum reflexo disso? Já teve essa conclusão? Já leu o trabalho do Zimbardo? Ou seja, tudo isso é importante. E peço, se você gostou desse vídeo, você dê o like, você considere se inscrever
nesse canal para a gente discutir sobre criminologia, sobre medicina legal, sobre ciências que são afins aí justamente dessa área que tanto apaixona a gente, desde true crime até direito penal. É isso, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem por aqui e até a próxima. Valeu!